Romeu, deixei no ar uma questão que tem tudo a ver com esse quadro, que é Empreender, que é o Agenda Positiva, Empreendendo no Impresso, no jornal, e diz respeito ao seguinte, né? A gente falava aqui no bloco passado que muita obra, a cidade funciona nos bairros, não fora desse quadrilátero que você fala. Obras são feitas, em prédios são erguidos, e onde é que fica o arquiteto? E a minha pergunta é a seguinte: em que medida os jovens arquitetos, os arquitetos, enfim, pensam o trabalho deles como negócio? Por exemplo, para montar um escritório no bairro fora desse quadrilátero, de classe média inclusive, investindo em novos segmentos, posicionando o produto, sem aviltar, mas posicionando de uma maneira que abarque um novo mercado não explorado. Infelizmente, a nossa profissão ainda é muito avessa a discutir a sua atuação no mundo do negócio, o que é um absurdo. Porque o pessoal pensa que é só arte. Há uma visão assim muito exagerada da questão da arte, né, também as questões de técnica e tal, mas dificilmente você vê alguém que coloca isso no papel em termos de uma atuação, em termos de remuneração, de uma visão empresarial, né? Pouca gente, inclusive no passado, até recente, havia um preconceito muito grande de quem pensava desse jeito. Hoje você pega a universidade, as duas palavras que mais são proferidas lá é inovação e empreendedorismo. É mesmo? Eu acho... Quem começou esse discurso? O discurso começa lá no Centro de Tecnologia, né, e começam a surgir empresas júniores, né? Na faculdade de Direito também há escritórios que trabalham dessa natureza e tal. Há uma colaboração do SEBRAE com o Centro de Tecnologia no Centro de Empreendedorismo. Então eu acho isso muito importante, né? Porque dá uma visão de realidade, de mercado ao estudante, né? De engenharia, de arquitetura, dessas profissões que têm interface com o mercado, né? E isso faz com que o futuro profissional ele se preocupe com essa ruptura dessas cadeias que ainda o amarram a um tipo de trabalho que é muito localizado, né? Um tipo de clientela que é muito, vamos dizer assim, caracterizado por aqueles segmentos vamos dizer assim, de alto poder aquisitivo, né? Nós temos condições de criar perspectivas novas, né? De abrir escritório de arquitetura para atender determinados segmentos, né? A questão da habitação é uma parcela que se pode trabalhar perfeitamente, né? O trabalho de cooperativas, né? Que é uma coisa... também em alguns estados do Brasil esse tipo de coisa acontece, né? Cooperativas ligadas à questão da habitação, de baixa renda, né? Então, a gente precisa descobrir esses nichos e propor novas formas de inserção no mercado, porque as formas tradicionais, né? Por exemplo, grandes escritórios que têm custos altos de funcionamento, né? Isso é coisa do passado. Hoje as estruturas para atuar, elas têm que ser flexíveis, elas têm que ser pequenas e tem que ser baratas e dar um retorno muito grande. Porque uma estrutura paquidérmica, né, pesadíssima e cara, não tem como atuar nos dias de hoje, porque você tem que ter rapidez de resposta e tal. Então, se não for por aí, fica muito complicado. E quando você percorre, né, a cidade, você anda muito pela cidade, né? Demais. E quem não dirige como você, vê melhor as coisas, né? Claro. Como diria o Humberto Teixeira Luiz Gonzaga, na estrada de Canidé, né? Tem coisa que, por modo de ver, o cristão tem que andar a pé. Como o Romeu anda a pé de táxi e de ônibus, você vê. Claro, né? A gente anda na cidade toda e a gente vê muita obra sendo feita, né? Reformas, pequenos edifícios, né? Intervenções e tal, as mais diversas. E eu fico me perguntando, né? Cadê o arquiteto? Para começar, a gente não vê placa, a gente não vê a informação sobre o profissional. Então, isso tem a ver com essa informalidade que eu trouxe para cá, né? Eu não sou entusiasta dessa visão, né? A minha visão é de que a gente precisa ter uma presença mais forte na sociedade, porque eu acredito que o trabalho do arquiteto é benéfico para a comunidade como um todo, né? Mas a gente precisa definir novas formas de inserção para nós sermos mais úteis, né? Para nós sermos mais utilizados pela comunidade. A gente está falando, não é, naturalmente, de um trabalho que o senso comum pode imaginar que é meramente estético. Isso. Fez uma casa bonitinha, o arquiteto desenhou. Não, é mais confortável, é mais Isso. qualidade de vida. Por que lado o alpendre vai ser erguido, Isso. por exemplo. Você resolve a questão ventilação, do luz, conforto ambiental, da ventilação, da iluminação natural. Uma casa bem implantada, bem ventilada, é uma casa econômica, que você não precisa utilizar ar-condicionado, que você pode trabalhar com a luz natural durante praticamente boa parte do dia. Então, tudo isso são questões, né, que estão para além da estética, né?
Porque tudo isso nós estudamos na escola de arquitetura, é matéria do nosso trabalho diário, e os profissionais saem, né, sabendo perfeitamente trabalhar essas questões que interessam a todo mundo, né? Não é somente uma fachada bonitinha, né? É um lugar onde a vida humana é possível e de maneira confortável. O cliente, quando contrata um arquiteto, Romeu, ele precisa confiar no arquiteto, na medida em que ele é um leigo, no mais às vezes. O negócio de vocês é muito movido pela confiança. Como é que se constrói uma teia de clientes nesse setor? Então, geralmente, um cliente chama outro, né? Um trabalho que é bem executado, aquela pessoa que vai visitar um determinado projeto, uma obra que a pessoa fez, se agrada do resultado. Quem foi que fez, né? Aí vai atrás, aí há uma conversa, né? O arquiteto sempre escuta muito, né? Porque é exatamente dessas necessidades. O bom arquiteto escuta muito, né? Ele constrói o programa de necessidades a partir dessas solicitações que são colocadas pelo cliente, né? Mas muitas vezes há também um comportamento muito ruim, muito deseducado do cliente, que ele muitas vezes quer o arquiteto apenas para desenhar o que ele traz na cabeça, né? E ele não respeita, né, vamos dizer assim, a formação do profissional, a experiência dele com as questões. Ou seja, é interessante quando há uma troca, né? Tem um arquiteto suíço, Mário Botta, que ele diz que bons clientes produzem boa arquitetura, né? No sentido de que você também tem que ouvir, né? Não é só você impor ao cliente a sua verdade, né, como arquiteto e tal. Há que haver uma troca. Sem isso, a coisa fica mal resolvida. Eu vou ter que chamar aqui horizontais, mas no próximo bloco eu volto a falar com você ainda, que além do anuário, que a gente vai chamar nos próximos blocos, eu queria falar também sobre segurança. Porque a decisão de um projeto arquitetônico, e convenhamos, é onde uma prefeitura pode trabalhar a segurança, não é colocando guarda na rua. Na medida em que ela cura os espaços públicos, etc. e tal. E o arquiteto, no projeto que ele faz, que torna aquela rua mais amigável. Eu queria que a gente conversasse sobre isso no próximo bloco. Daqui a pouco a gente continua. Horizontais. Caso a proposta de emenda à Constituição do teto dos gastos públicos não seja aprovada, o Brasil poderá ter que recorrer à alta de impostos. O aviso é do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Segundo Meirelles, abre aspas, o teto é uma boa solução, é uma excelente solução para o país neste momento. Fecha aspas. A Samsung Electronics vai parar de produzir o Galaxy Note 7. Nas últimas semanas, várias unidades do modelo pegaram fogo de maneira espontânea por conta de um problema na bateria. Aliás, algumas companhias aéreas já haviam pedido aos seus passageiros que não usassem o telefone a bordo. O prejuízo da Samsung pode chegar a 17 bilhões de dólares. No próximo bloco, você confere uma das reportagens da série especial Anuário do Ceará. Vamos conversar sobre a utilização do ferro e do aço na arquitetura do Estado. E, a propósito, o autor do capítulo do anuário, um dos autores que trata desse tema, está aqui comigo, é o Romeu Duarte. Até já. Vertical SA. Apoio Cultural. Apvida. Faz bem para sua empresa. Newland. Toyota por excelência, Washington Soares e Abolição. E Sebrae, serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. Quem quer crescer, vem pro Sebrae. Empreendedor, você sabia que pequenas empresas podem participar de licitações e pregões? Aprenda tudo sobre este e outros assuntos nos cursos do Sebrae de 17 a 28 de outubro. Confira alguns e aproveite. Ferramentas de coaching, qualidade 5S para micro e pequenos, licitação e pregão para iniciantes e gerenciando com sucesso. Capacitação Sebrae, o melhor para a sua empresa. A atual prefeitura teve 4 anos para reduzir as filas nos hospitais. E sabe o que eles fizeram? Nossa proposta para melhorar a saúde é simples: fazer funcionar o que já existe e dar continuidade às obras que estão em andamento. Vamos valorizar os profissionais de saúde revendo seus PCCS, investindo em equipamentos e, principalmente, garantir remédio com um novo modelo de compra de medicamentos. Capitão Wagner, prefeito, 22. Sabe por que o Apvida faz bem para você? Porque investe no desenvolvimento da medicina local para garantir o seu bem-estar. São novos leitos, hospitais, laboratórios e clínicas em todo o Norte e Nordeste. E sabe o que mais?
É o primeiro plano de saúde a lançar um hospital e maternidade particular exclusivo para mulheres, o Hospital Eugênia Pinheiro. Em breve, você contará com uma completa infraestrutura com tudo o que precisa para cuidar muito bem da sua saúde. Apvida, faz bem para você. Trem Bala, de segunda a sábado, aqui, para atender o povo, tem que ver. Agora, passa adiante. Trem Bala, apoio cultural. Faça mais pausas e vá curtir a vida. Com Cachaça 51 é sempre uma boa ideia. Um brinde a você. Beba com moderação. O povo, você presente. Vertical SA, apoio cultural. Apvida, faz bem para sua empresa. New Land, Toyota por excelência, Washington Soares e abolição. E Sebrae, serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. No início do século XX, Fortaleza viveu uma época marcante para a arquitetura. O início da utilização do aço nas construções é uma dessas marcas. Até hoje, o material traz estética e funcionalidade para as edificações. Confira. Arquitetura metálica do Ceará. Pode ser vista e reconhecida no Mercado São Sebastião, no Terminal Marítimo, pertencente à Companhia Docas do Ceará, no Conselho Regional de Medicina, no Mercado dos Peixes e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Isso só para citar alguns exemplos. Historicamente, após a Revolução Industrial, o aço tem sido bastante utilizado na produção arquitetônica no mundo todo. O que acontece aqui no Ceará é que nós nos desenvolvemos bastante no uso do concreto moldado em loco. E a produção do aço, como não era local, ficou de um pouco relevada para segundo plano. Então, culturalmente, ele não tem sido tão utilizado como em outros locais do mundo. O aço foi introduzido principalmente com o início da industrialização moderna. O concreto depende também do aço. O concreto é a tecnologia mais utilizada nas construções brasileiras e notadamente em Fortaleza. Com a ampliação da rede de estradas no Ceará na metade do século XIX, pontes em madeira são substituídas. Começa a partir daí a construção metálica no estado. Daria seguimento com as pontes e estruturas ferroviárias e também obras de embarque e desembarque de passageiros, como a ponte metálica. O período de construção das principais obras da arquitetura metálica do estado coincide com o auge do desenvolvimento urbano de Fortaleza, na virada para o século XX. A solicitação inicial foram grandes pontes, que são obras de artes fantásticas nesse sentido, e daí os arquitetos começaram a aproveitar o uso dessas novas soluções para edificações. Depois isso parou porque o avanço do concreto foi muito óbvio como boa utilidade, como boa utilização. E depois isso se recupera, o uso do aço, com evidência. O aço consegue unir funcionalidade e estética. Ambientes mais livres, transparências que fortalecem o contato dos espaços internos e externos das edificações. O aço, ele é estrutural, mas ele tem que ter o partido estético dele explorado. No Dragão do Mar, por exemplo, quando fizemos eu e Delberg Ponce de León, aquele edifício, tornou-se imperativo que ele, naquela região, se misturasse com a parte antiga em componentes atuais do momento que ele estava sendo planejado, e isso provocou a demanda de pontes aéreas de conectividade. E se eu fosse fazer com o Delberg essa solução em concreto, nós teríamos um tipo de construção com uma dificuldade muito grande de desenho compatível. Então nós usamos o aço. No
são os materiais que falam pela qualidade arquitetônica, mas sim um conjunto de demandas e soluções